Iniciaremos a disciplina de odontogeriatria. Essa disciplina ela será ofertada na modalidade EAD e os nossos encontros serão semanais. Então, hoje, conforme o cronograma que já se encontra na plataforma Blue, nós temos a aula de introdução à odontogeriatria. Eu sou a professora doutora Juliane Ribeiro e eu serei responsável por essa disciplina. O objetivo desta primeira aula é compreender o que é a odontogeriatria, reconhecer a importância da saúde bucal no envelhecimento e refletir sobre o papel do cirurgião dentista no cuidado integral do paciente idoso. Eu sempre gosto muito de contextualizar. Então, da metade da década de 60 para a atualidade, nós tivemos uma transição demográfica. O que foi essa transição? Na segunda metade de 1960, lá na década de 60, começou-se a ter um declínio da mortalidade. Isso pelo acesso à informação, aumento do saneamento básico, acesso a vacinas, acesso a remédios novos que estavam sendo incorporados no mercado. E devido a isso, nós tivemos um declínio da mortalidade, com um aumento do número de idosos e também um aumento na idade, que as pessoas estavam morrendo. E além disso, nessa mesma época, ainda era mantido a taxa de fecundidade, ou seja, as famílias brasileiras, elas eram compostas por numerosas crianças, as mulheres continuavam tendo filhos. Então, assim, quem a gente conhece que provavelmente nasceu nessa época, nós sabemos que tiveram ali em torno de 6, 7 filhos, às vezes até mais. Depois da década de 60, com a incorporação da mulher no mercado de trabalho, o acesso à informação, fez com que a taxa de fecundidade tivesse um grande declínio. E o ritmo de crescimento da população começa a desacelerar. Hoje, no contexto que nós estamos vivendo, nós sabemos que as famílias não são mais tão numerosas, que nós temos mulheres que têm aí de 1 a 2, no máximo 3 filhos. Então, nós tivemos essa mudança mudança na taxa de natalidade, ela se deve a uma redução voluntária. Isso é devido ao acesso às mulheres à informação, à possibilidade de escolha. Então, houve uma profunda mudança no comportamento das pessoas, da população, num contexto geral. Além disso, antigamente havia muita influência da parte religiosa. Algumas religiões, elas impunham ali a parte da procriação. Um marco muito importante também foi o desenvolvimento dos anticoncepcionais via orais, E hoje a gente tem aí os subcutâneos. Então, a criação de anticoncepcionais. A queda na fecundidade, ela se iniciou por camadas mais altas da sociedade. E é o que a gente observa até hoje, quando nós vemos, por exemplo, uma família composta por pequenas quantidades de crianças, de filhos, geralmente estamos falando de famílias de um poder aquisitivo um pouco mais elevado. Isso porque, ao diminuir o tamanho da família, houve uma possibilidade de ascensão social, onde as pessoas conseguiam fazer viagens internacionais, pagar escolas mais caras, acesso a esportes que antes elas não tinham acesso. Então, tudo isso foi possível porque houve uma redução no número de pessoas nessa família. A transição demográfica brasileira, então, ela está muito relacionada à pirâmide etária, que é essa representação gráfica da quantidade de população que nós temos no Brasil. E ela está deixando de ser predominantemente jovem para iniciar esse progresso, esse processo de envelhecimento dessa população. Isso ocorre, primeiro, porque tem uma queda na taxa de fecundidade, então de nascimento de crianças, e um aumento na expectativa de vida. Essa transição demográfica, ela inicia-se com a diminuição na queda de mortalidade. Então, eu tenho mais idosos, eu tenho pessoas vivendo mais, e depois
ela se permanece, essa mudança acontece porque eu tenho também uma queda na fecundidade, no nascimento de crianças. E isso faz com que essa pirâmide etária, que eu falei para vocês que representa o número da população. Então, olha só, na década de 50, a gente observa uma base dessa pirâmide muito grande, ou seja, uma quantidade muito grande de crianças ali de 0 a 4 anos. O nascimento era bem exponencial. Já na década de 80, apesar de ainda haver uma base larga, nós já conseguimos perceber que está havendo uma mudança ali. Na década de 80, essa mudança não é tão exponencial, porque as crianças que antes estavam ali de 0 a 4 anos, agora eram adultos jovens. Então, quando a gente olha a pirâmide, a gente percebe que tem uma grande quantidade de pessoas ali nessa faixa etária de pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho. Em 2000, a pirâmide etária ela já tem uma mudança na sua conformação e espera-se que em 2050 haja essa mudança drástica, onde a gente vê, por exemplo, no caso das mulheres acima de 80 anos, que tem uma predominância no número de população idosa frente ao número de crianças nascidas. Então, essa mudança na pirâmide etária brasileira. No Brasil, é considerado idoso pelo Estatuto do Idoso aquela pessoa que detém uma idade igual ou superior a 60 anos. Eles são protegidos, então, essas pessoas são protegidas por uma lei, que é essa Lei 10.741 de 2003, e essa lei dispõe sobre todos os direitos dessa pessoa idosa. Dentro desses direitos, direito à saúde, à alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho. Então, tudo isso engloba aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, vagas que são preferenciais para idosos, teatros, cinemas, redes culturais que têm um ingresso para idoso num menor valor, para que esse idoso continue inserido na sociedade. O Brasil, ele está com um ritmo acentuado de crescimento do quociente idoso-jovem. Esse quociente nada mais é do que a divisão entre o número de jovens e idosos no Brasil, chamado de QIJ. Então, olha só, em 1975, a gente tinha 100 jovens menores de 15 anos para 10 idosos. Essa era a proporção. Em 2025, nesse ano, nós temos 100 jovens para 46 idosos. E espera-se que em 2050 nós tenhamos mais idosos do que crianças. Ou seja, isso faz com que nós, da população, precisemos, né, pensar sobre as políticas públicas, como nós vamos atuar tendo essa quantidade expressiva de idosos na nossa. Quando eu falo sobre os idosos, é preciso ressaltar que o mundo dos idosos é o mundo das mulheres. Então, diversos estudos trazem que as mulheres, elas têm muito mais probabilidade de ficarem viúvas. E o fato delas ficarem sozinhas, teoricamente sozinhas, sem o seu cônjuge, muitas vezes elas vão morar em casas de familiares, precisam do auxílio de parentes, e muitas vezes elas também apresentam uma situação socioeconômica desvantajosa. Ou seja, elas não possuem liberdade econômica, elas não têm essa liberdade. Além disso, é comprovado que 57% dos residentes de instituições de longa permanência são do sexo feminino, ou seja, as mulheres acabam vivendo mais. O que é alarmante é que mesmo que elas vivam mais, no período em que elas ficam sendo cuidadas por esses filhos, familiares, parentes, amigos, cuidadores, elas passam por um período de debilitação física. E essa debilitação faz com que elas se tornem muito dependentes de cuidado. Então, essas mulheres que
antigamente eram tratadas como cuidadoras, como pessoas que cuidavam dos seus entes, agora elas vão precisar ser cuidadas. Então isso traz uma reflexão porque é uma mudança de comportamento, né? Uma mudança no aspecto psicológico dessa idosa para que ela consiga receber esse cuidado, para que ela consiga entender que hoje ela precisa ser cuidada e não cuidar. A transição epidemiológica, ela faz parte, ela tem uma ligação muito íntima com a transição demográfica, que nós acabamos de ver. Por quê? A transição demográfica, ela acarreta na mudança do perfil de doença da população. É fato, se a gente pensar, a doença que acomete a criança é a mesma que vai acometer o adulto? Quando a gente pensa, por exemplo, sobre uma artrite, uma osteoporose, geralmente ela está associada a pessoas com uma maior idade. A gente não associa essas doenças a crianças. Então, nós temos uma transição epidemiológica quando a gente pensa na transição demográfica. Quando eu falo de pacientes jovens, quando eu falo sobre o perfil epidemiológico desses jovens, o perfil de doença são doenças caracterizadas como doenças infecto-contagiosas. Essas doenças, elas têm um modelo de resolução que é muito básico, ou elas curam através de medicamentos, ou elas causam a mortalidade. Então, é uma doença que ela precisa de um grande investimento na área de prevenção. Para os idosos, as doenças que acometem mais essa população são as doenças crônicas, que são aquelas doenças que têm a possibilidade de compensá-las ou não compensar. Então, são doenças que elas podem ser tratadas por meio de terapias farmacológicas, por meio de outras terapias mais intensivas, mas elas conseguem receber um tratamento. O modelo de doenças não compensadas, por exemplo, doenças que não existe uma terapia, não existe algum fármaco que consegue combatê-la, acaba sendo uma doença que gera maior disfunção, dependência e muitas vezes a queda desse idoso. Já quando nós vemos esse contexto de doenças crônicas, a gente já consegue associar ao uso de terapias intensivas, como hemodiálise, métodos dialíticos, terapias intensivas na UTI. Então, a gente já consegue saber que esse idoso ele vai ter uma demanda maior. Prevalência, então, são os números de casos. E quando a gente pensa sobre essas doenças crônicas, nós temos que nos atentar ao principal fator de risco, que é a idade. O principal fator de risco não significa que ele é o causador, não significa que todo mundo que tem aquela idade vai ter aquela determinada doença. A doença, muitas vezes, ela é causada pelo fator idade, mas ela tem outros fatores associados, fatores socioeconômicos, fatores habituais. Então, o aumento no número de doenças crônicas acarreta o quê? Acarreta maior ingestão de medicamentos e a necessidade de exames de controle com mais frequência. Vamos dar um exemplo. Um paciente, por exemplo, uma mulher que tem osteoporose, ela vai precisar fazer a densitometria óssea e vários exames de sangue, exames sanguíneos, para conseguir verificar as taxas, por exemplo, de fosfatase alcalina, certo? Para que haja um acompanhamento e essa mulher não sofra uma fratura decorrente dessa osteoporose. Por isso que há maior ingestão de medicamentos para o tratamento da doença e exames com a necessidade de controle com mais frequência. A qualidade de vida, então, do paciente idoso, ela está associada à independência. Então, a independência, ela é o principal marcador de saúde da qualidade de vida desse idoso. Envelhecer, para a maioria da população, vai estar associado a ter uma ou mais doença crônica. Por exemplo, a hipertensão. Você aí, com certeza, conhece algum idoso que tem hipertensão. Ou diabetes. Também é uma doença que acomete mais a população idosa. Então,
a qualidade de vida ela vai estar associada a esse fator de independência. Como eu dei o exemplo, a hipertensão e a diabetes, elas são modelos de compensação. Muitas vezes o idoso ele consegue fazer o controle dessas doenças usando fármacos e com isso ele leva uma vida independente, produtiva, ele consegue ir ao supermercado, ele consegue trabalhar, ele consegue fazer esporte, conviver em sociedade, conviver com a família, e isso traz aspectos psicológicos, mentais e físicos importantes para a manutenção da qualidade de vida desse idoso. Quando a gente pensa em qualidade de vida, não podemos deixar de lado o pensamento sobre as políticas públicas para a prevenção de doenças. Atualmente, as políticas públicas elas são voltadas para o público jovem, mas como eu mostrei para vocês, há uma transição demográfica onde nós vamos ter a mudança da conformação dessa pirâmide. E nós, hoje que somos jovens, teremos uma expectativa de vida muito maior. Decorrente disso, as políticas públicas elas devem pensar nesse idoso como uma forma de infraestrutura que permita que esse idoso tenha um envelhecimento ativo, que ele continue com a sua independência, que ele continue conseguindo ir ao mercado, ele continue a efetuar o seu trabalho. Então, hoje nós precisamos pensar nessas políticas de prevenção e não sempre associar a velhice à dependência, porque nem sempre esse idoso ele vai ser um idoso dependente. Quando eu falo isso, é porque quando nós olhamos aquela pirâmide, que o Brasil ele vai ter essa transformação nessa pirâmide etária, a gente precisa entender que o equilíbrio de toda a sociedade ela está relacionada ao número de população jovem com o número de população idosa. E o que nós estamos tendo é um desequilíbrio nessa balança, porque nós vamos ter uma diminuição do número absoluto da população jovem e um aumento, ainda que pequeno, atualmente pequeno, da população idosa. A consequência disso é que a sociedade vai ter que pensar numa forma de manter esses idosos independentes, de manter um envelhecimento ativo. E quem vai constituir a força de trabalho que vai suportar a dependência desses idosos? As crianças de hoje. Então, as crianças de hoje, elas vão ser a força de trabalho que vai manter esses idosos. Seja no fato de seguridade social, seja no fato de políticas de saúde, seja como empregadores, seja como cuidadores. E por isso, há necessidade de um incentivo para que essas crianças comecem a se interessar pela área da saúde e da educação, como forma de prevenir, de conseguir manter essa população idosa mais ativa. Então, a gente tem que incentivar as crianças atualmente, as crianças que hoje são crianças, para que futuramente elas se tornem adultos que trabalhem na área da saúde e da educação voltadas para a... Como eu falei para vocês, no envelhecimento está associado a doenças de caráter crônico degenerativo. Quando eu falo isso, geralmente são essas doenças que vão ocasionar a morbidade desses pacientes idosos, como, por exemplo, a hipertensão, a osteoporose, a artrite, a artrose, diabetes. Essas doenças nem sempre vão estar presentes numa pessoa idosa, mas elas estão muito atreladas ao fator de risco da idade. E elas ameaçam, elas são potenciais ameaças para a independência e a autonomia do indivíduo idoso. Então, a gente tem que sempre ficar atento a essas doenças de caráter. E por que isso tem que ser debatido e a gente, como profissional da área da saúde, temos que levantar sempre essa bandeira? Porque o processo de envelhecimento nos países desenvolvidos, ele aconteceu de forma gradual e ele acompanhou o crescimento da economia, o crescimento socioeconômico. Visto que houve um aumento na economia,
possibilitaram avanços consideráveis na condição de vida e no bem-estar da população idosa, como, por exemplo, as casas de repouso, um bom valor da seguridade. Então, tudo isso é institucionalizado pelo próprio governo desses países desenvolvidos. Já no Brasil, como nós sabemos, que é um país que ainda está em desenvolvimento, nós temos recursos muito estáticos, por vezes recursos que estão declinando, que estão causando desigualdade social na população. E quando a gente fala isso, nós temos muitas instituições públicas que são sistemas de seguro social, de seguro de saúde, como o Sistema Único de Saúde, e que, frente a essa crescente demanda do número de idosos que não vão estar ativos na força de trabalho, podem ocasionar um desequilíbrio muito grande naquela balança do equilíbrio social que eu falei para vocês, e causar mais prejuízos para essa população, se essa população não for uma população independente, se for uma população que tem uma doença não compensada e que necessite de cuidados. Esse filme eu gosto muito de trazer ele nessa aula. Não sei se vocês já assistiram. Se vocês não assistiram, assistam, porque é muito legal. Chama O Estagiário, ele é do Robert De Niro. E o Robert De Niro, ele é um cara aposentado que trabalhou muitos anos numa empresa e ele é contratado para trabalhar na empresa da Anne Hathaway. E ela é uma menina super jovem que tá abrindo uma startup, uma empresa, e ela contrata ele. E aí é super legal de ver esse filme porque ele mostra como um idoso ativo, o idoso ele tem alguns princípios do passado, né, no caso dele, e ele traz isso como uma forma muito benéfica para a empresa da Anne Hathaway. E por que eu trago sempre esse filme? Porque a gente precisa incentivar a contratação de pessoas idosas, a valorização da experiência. Então existem uma série de políticas públicas que vocês vão ver nas descrições dos livros, que o envelhecimento ele tem que ser de um modo integrado, de um modo ativo. Esse idoso ele precisa permanecer ativo na comunidade, frequentando áreas que tenham sociabilização, se sentindo útil, se sentindo bem-vindo, bem-quisto. E aí ele vai conseguir ter uma autonomia pelo maior tempo possível. E é isso que a gente precisa, visto que a gente vai ter um aumento exponencial desse número de idosos. Na área da saúde, eu gosto também de trazer muito essa frase. Nós temos um corpo que tem uma boca e não uma boca que tem um corpo. Porque nós dentistas, nós temos a habilidade, claramente uma habilidade, porém, somente a técnica não forma um bom profissional. Esse profissional ele precisa ter um conhecimento amplo, integrar esse paciente como um ser total, entender que a boca ela é parte integrante de um organismo, de um sistema. Então, muitas vezes, quando a gente vai olhar a boca desse paciente, a gente consegue verificar a presença de alterações que são reflexos de outras áreas corporais. Por exemplo, a diabetes e a doença periodontal. Que a boca, ela também pode sofrer uma influência muito grande de eventos de natureza sistêmica, como eu expliquei, a diabetes. Então, a boca ela pode indicar o primeiro sinal para que a gente encontre uma doença, ou ela pode ser o reflexo dessa doença já instalada. E o conhecimento do processo de envelhecimento na saúde geral e no sistema estomatognático faz com que esse profissional ele tenha um grande destaque e melhore a sua conduta clínica. Então, aqui nas duas imagens, a gente consegue ver, por exemplo, a xerostomia e a boca seca causada pela diabetes mellitus. A saúde bucal, ela tem esse papel muito relevante na qualidade de vida, porque a partir do momento em que você tem um detrimento dessa qualidade da saúde bucal, a gente tem um déficit nutricional
E esse déficit nutricional faz com que esse idoso tenha interferência em outras áreas, como, por exemplo, o bem-estar físico. Começa-se a haver perda de peso, a não absorção de vitaminas, ele pode parar de ter uma vida social por conta da perda do prazer em se alimentar. Então, toda vez que a gente tem um comprometimento bucal, ele pode levar a outros comprometimentos, como comprometimentos psíquicos e sociais. Dentro do conceito da odontogeriatria, a gente precisa entender alguns conceitos básicos quando nós formos estudar os livros e a literatura. Esse conceito é o de senescência e o de senilidade. Quando nós falamos sobre senescência, é o envelhecimento fisiológico. Então, por exemplo, a perda do colágeno na pele é um envelhecimento fisiológico, é um envelhecimento que vai ocasionar para todos os idosos. Isso não vai inativar a atividade social, isso não vai comprometer o seu corpo físico. Então, muitas vezes, esse envelhecimento ele é saudável, ele é um envelhecimento que o idoso continua ativo, continua produtivo. Então, é um envelhecimento fisiológico. Quando eu falo sobre senilidade, é um envelhecimento associado a doenças, no qual a pessoa ela não consegue fazer as suas atividades de forma independente. E ela necessita de terceiros para a realização de atividades do dia a dia, de atividades cotidianas. Dentro desse conceito, nós temos mais alguns conceitos importantes para a nossa disciplina. Gerontologia é a ciência que estuda os problemas do envelhecimento sob os aspectos biopsíquicos sociais. Então, quando a gente fala sobre a literatura, quando a gente está falando sobre alterações da pele, alterações em algum órgão, de filtração glomerular no rim, sobre alterações hepáticas, nós estamos falando dessa ciência que vai estudar esses aspectos. A geriatria é a especialidade médica voltada para o tratamento das doenças dos idosos, que muitas vezes essas doenças são acarretadas ali por conta das alterações nas áreas biopsíquicas sociais. Bom, quando eu vou afunilando para a área da odontologia, o que eu consigo perceber é que, apesar de haver alguns idosos que mantêm a sua estrutura dental no decorrer da vida, a demanda por reabilitação oral, em virtude da perda dos dentes, ainda é muito elevada. E nós temos essa demanda em grande parcela da população idosa, como eu vou mostrar para vocês no final da aula no gráfico do SB Brasil 2023. Essa demanda por reabilitação oral, onde nós vemos, por exemplo, doenças periodontais, perda de elementos dentais, presença de cáries, causa uma deficiência mastigatória. Essa deficiência mastigatória, como eu já falei também, ela vai levar a estados nutricionais graves. Então, quando a gente olha essa imagem desse idoso, dessa boca desse idoso, a gente consegue perceber que para a alimentação ele tem uma grande dificuldade. Além disso, tem uma implicação na área social, porque ele não a autoestima, ele talvez não consiga se socializar, esse idoso não consiga manter algum relacionamento, justamente porque ele apresenta esse aspecto intraoral. Na resolução do Conselho Federal de Odontologia, reconhece a odontologia geriátrica ou odontogeriatria como especialidade desde 2001. E ele enfatiza o cuidado bucal da população idosa, principalmente no atendimento preventivo e curativo de pacientes sistêmicos crônicos associados a problemas fisiológicos, físicos ou psicológicos. Entretanto, no livro que eu me baseei aqui para fazer essa aula, que é o Condutas Clínicas do Ademir Barbosa, ele ressalta que é importante o conhecimento do clínico geral também. O clínico geral é aquele que está ali de frente com esse paciente.
e ele precisa ter a técnica, uma boa abordagem. Por isso que é interessantíssimo as faculdades de odontologia terem esse curso na sua carga horária, justamente para proporcionar para o paciente esse atendimento generalista e, ao mesmo tempo, técnico e científico voltado para o paciente idoso. O atendimento desse paciente, ele precisa ser, além de multidisciplinar, interdisciplinar. E qual que é a diferença entre os dois? Multidisciplinar são profissionais que eles trabalham independentemente, não trabalham nem no mesmo local. E geralmente eles interagem muito pouco e informalmente. Por exemplo, eu, cirurgiã dentista, preciso fazer a solicitação de uma conduta ou de um parecer ou alguma coisa para outro profissional. Então você faz a solicitação desse parecer para esse profissional. Geralmente eu posso ligar ou eu posso enviar uma carta e ele vai me responder de forma informal ou formal sobre determinado assunto. Quando eu digo sobre o atendimento interdisciplinar, significa que são profissionais também que trabalham independentemente, por exemplo, a fono, a fisioterapeuta, a nutricionista, o dentista, o médico, só que eles trabalham sempre no mesmo local, eles trabalham no mesmo local e eles interagem. Então, eles fazem a avaliação e essa avaliação ela é discutida na equipe. Então, tanto da forma multidisciplinar, como, por exemplo, o dentista no seu consultório, fazendo a solicitação de um parecer para um cardiologista, para o geriatra, ou de forma interdisciplinar, onde, por exemplo, após a reabilitação com uma prótese total, uma dentadura, nós vamos fazer a avaliação interdisciplinar junto com a fonoaudióloga para restabelecer a fala e a mastigação desse paciente. Então, é exatamente isso, são avaliações que são discutidas pela equipe. Para iniciar, então, todas as consultas, nós necessitamos de uma boa anamnese. A anamnese vai compreender o exame físico, intra e extraoral, exames complementares tradicionais, por exemplo, como a radiografia panorâmica, radiografias periapicais e instrumentos e escalas padronizadas para que a gente consiga averiguar o estado mental, afetivo, funcional e nutritivo desse paciente. Então, às vezes, a gente precisa fazer a utilização de questionários, de perguntas, para a gente saber se a gente vai precisar de um acompanhamento para esse paciente no atendimento, para que a gente consiga tirar dúvidas, ou se a gente vai ter que fazer a solicitação de um parecer para o médico, justamente porque o paciente, às vezes, tem algum estado mental, algum estado psíquico que não proporciona uma boa anamnese. Então, a gente faz esse contato com inspeção geral do paciente. O que seria isso? Não é ele na minha cadeira, gente. É quando o paciente ele chega. Então, ele chegou no seu consultório, você faz essa inspeção. Perdão. Você faz essa inspeção. Essa inspeção ela vai avaliar a aparência física. Então, como que ele chega, qual é a postura que ele tem, ele tá mancando, ele tá com algum problema na perna, ele anda devagar, ele apresenta manchas no rosto, ele apresenta alguma escoriação na pele, algum edema, alguma área eritematosa, né, avermelhada, roxeada na pele. Ele consegue enxergar bem ou ele vem andando muito devagar, não enxerga bem? Qual é a sua postura, o seu comportamento, tá? Se ele usa ou não cadeira, andador, qual é o odor, se esse paciente ele tá bem higienizado. Nós também somos obrigados a notificar caso nós percebamos que esse paciente ele é maltratado, tá? Existe esse estatuto do idoso, então cabe a nós, profissionais da saúde, ter esse tipo de observação. E também a expressão facial, se a expressão é de dor, se a expressão facial ele chega confortável. Então, essa inspeção geral, ela começa desde a hora que esse paciente adentra no consultório. Então,
Na hora de fazer o levantamento da queixa principal, existem alguns idosos que eles não têm essa capacidade de perceber o processo patológico. Então eles falam assim: ah, não, tá tudo bem. Não, não é nada. Não, apareceu, mas olha, bem tranquilinho. E às vezes eles estão com dor. Às vezes eles estão se sentindo mal. Eles não estão confortáveis com aquela lesão, com aquele dente, com aquela cárie, com aquele elemento dental, com aquela mucosa, com aquele lábio, mas eles não vão falar. Eles não vão falar para você. Além disso, é necessário sempre observar se há um déficit cognitivo ou um distúrbio funcional severo. Quando tem esse déficit cognitivo, por exemplo, um paciente com Alzheimer ou um paciente que realmente não consegue responder as questões por algum problema motor, ele necessita vir com acompanhante, ou um familiar, ou cuidador, ou enfermeiro. Em casos de instituições de longa permanência, né, nessas residências, por vezes a gente precisa fazer a solicitação para o médico que o assiste, ou cardiologista, ou geriatra, para que a gente tenha um parecer. Além disso, é sempre importante a gente ver se existe algum prontuário do paciente. Então, se o enfermeiro tem algum prontuário, se o médico tem algum prontuário que a gente possa ter acesso, para que a gente consiga saber a história pregressa desse. A anamnese, então, ela é uma etapa prévia que é fundamental. Não tem como pular essa fase no atendimento ao paciente idoso. E ela precisa ser realizada nos mínimos detalhes. Por vezes, a gente precisa sim fazer a comunicação multidisciplinar com o médico assistente. Há necessidade também dos exames complementares, por exemplo, o hemograma, o INR, né, coagulograma, quando a gente vai precisar fazer alguma cirurgia. Então, a gente já se antecipa nesses atendimentos para que a gente faça o pedido, né? A gente pode fazer o pedido de vários exames laboratoriais, isso é protegido por lei, certo? E também devemos encaminhar o paciente. Então, quando a gente avalia o estado geral desse paciente, a gente já pode verificar a presença de patologias. E se nós percebemos que está tendo um agravamento dessa patologia, nós precisamos encaminhar esse paciente para o médico, para o fisioterapeuta, nós precisamos encaminhar para o profissional adequado. E a boa anamnese, ela vai nos dar segurança em casos de situações emergenciais. Então, existem situações que podem acontecer no consultório justamente por conta de um problema prévio de saúde que foi constatado na anamnese. Então, é sempre importante muita atenção à história pregressa, porque muitas vezes esse paciente ele já passou por outros profissionais. Qual é a queixa principal? Se ele tem ou não essa disponibilidade, se ele tem ou não essa competência para fazer a anamnese sozinho ou. Bom, no exame físico, além do exame da anamnese bem feita sobre a queixa, a história atual da doença, a história pregressa, aquela anamnese de praxe que a gente faz, mas muito bem executada. Nós também fazemos a medida da pressão arterial. Então, é sempre interessante usar aquele esfigmomômetro de torre de mercúrio, que ele é mais preciso. E nós podemos encontrar a pseudohipertensão. O que é a pseudohipertensão? Há um enrijecimento das paredes dos vasos sanguíneos de pessoas idosas. Esse enrijecimento faz parte da senescência, é uma coisa natural, fisiológica. Só que quando a gente faz a aferição da pressão arterial, nós pressionamos a artéria braquial, então essa artéria aqui do braço. E por vezes ela não vai ser pressionada, porque a sua parede está muito rígida. Então, vai causar a impressão de que a pressão está muito alta. Então, a pseudohipertensão. Mas nem teve o pressionamento dessa artéria. Um pouco desse cuidado. Outro cuidado é a hipotensão postural. Então, o que acontece? Se o idoso está sentado e ele levanta, então, se ele estava sentado e de repente ele levanta, ele tem uma queda, tá? Uma queda de 20 mmHg de mercúrio, milímetros de mercúrio na pressão arterial
1 minuto depois que ele levanta. Então, se ele acabou de levantar, você vai lá fazer a aferição, vai dar mais baixo do que é. Então, tem que tomar esse cuidado. Por que isso acontece? Porque nós temos barroreceptores, receptores de pressão, né, pressão, que eles perdem um pouco sua atividade nesses pacientes idosos. Eles ficam aqui na região auricular. E eles perdem um pouco de função de atividade nesses pacientes. Então, quando eles levantam, eles não têm esse ajuste da pressão e acaba interferindo na pressão arterial. Dentro da anamnese, como eu falei, nós precisamos dominar as intercorrências emergenciais que podem acontecer. Entre elas, lipotimia, síncope, crises hipertensivas, hipoglicemia. Hipoglicemia é a diminuição do açúcar no sangue, da glicose sanguínea. E aqui é muito grave, gente. Então, é sempre necessário pedir para o paciente vir comido, vir com a ingestão de alimentos. Muitas vezes esses pacientes, eles tomam diversos remédios que precisa estar em jejum e eles acham que, como eles estão indo no médico, né, que o dentista, cirurgião dentista, no profissional da saúde, eles acham que precisa ir em jejum. Então, sempre confirmar com os pacientes se eles fizeram a ingestão de alimentos. Angina pectoris, infarto do miocárdio, asfixia, choque anafilático, comas e parada cardiorrespiratória. Então, se você tem a pretensão de atender pacientes idosos, sugiro que vocês façam cursos de RCP, cursos de primeiros socorros e tenham kits de primeiros socorros dentro do consultório de vocês. A anamnese, então, ela deve ser feita por um profissional e ela vai deter conhecimentos específicos da área. Então, é preciso entender quais são as mudanças fisiológicas que vão acontecer nesse idoso, que nós vamos ver no decorrer das outras aulas. Qual é o acúmulo de necessidades de tratamento? Então, precisa colocar reabilitação protética? Qual vai ser o tipo de reabilitação? Ele tem cárie radicular, doença periodontal? E se a saúde geral, de forma geral, ela está comprometida? Quais são as doenças que acometem esse? No aspecto intrabucal, precisamos avaliar todos os tecidos, estrutura dental e principalmente verificar a parte da fala. Então, pedir para o paciente falar alguns sons para que a gente verifique como está a parte da fala, a parte da mastigação e da deglutição, que são partes importantes para o estado nutricional desse paciente. No aspecto extrabucal, além da palpação dos linfonodos desse paciente, então fazer a palpação dos linfonodos submandibulares, cervicais, nós precisamos verificar quais são os sinais. Se existem sinais de ansiedade, sinais de depressão, de medo, de dor, se existe algum abalamento, edema, alguma presença de abscesso, de fístula. Se esse paciente ele tem aspectos dentais característicos do bruxismo, se ele está desidratado, falta de higiene, entre outros aspectos extrabucais, manchas na pele, parte dermatológica. Então, é sempre necessário avaliar todo o aspecto extrabucal. Então, geralmente, o que nós observamos intrabucal é a ausência de dentes, próteses mal adaptadas, então próteses que necessitam de reembasamento, presença de doença periodontal, cáries, glossites e xerostomia, que é a diminuição salivar. Então, xerostomia, que é essa sensação de boca seca causada pela diminuição do fluxo salivar. A doença periodontal é a doença que está muito relacionada a pacientes idosos. Essa doença, o estado de saúde geral do paciente pode influenciar no estabelecimento e também na progressão da doença periodontal. Então, alguns autores ressaltam a importância do odontogeriatra ser um periodontista, justamente para que ele tenha o reconhecimento desse tipo de doença, principalmente naqueles pacientes imunocomprimidos.
tá? Então, imunocomprometidos são pacientes que têm imunidade, o fator imunológico baixo, então o sistema imune ele tá mais friável, mais vulnerável, e aí geralmente ele é acometido por bactérias patogênicas, né? Mas essa relação é uma relação de mão dupla. Então, como a gente olha aqui na imagem, ó, nós verificamos que no aspecto do desenvolvimento da doença periodontal, nós temos inflamação local, que pode levar à inflamação, por exemplo, no sistema gástrico, no coração. Então, nós temos circulação sanguínea que faz com que essas bactérias elas consigam circular pelo nosso corpo. Então, existem algumas doenças causadas, por exemplo, pelo aumento do nível de cortisol, pelo aumento do nível de glicose sanguínea, que, por exemplo, diabetes, que causa uma deficiência na reparação tecidual. Então, se é necessário algum tipo de reparação nesse tecido, é bem comprometida essa. Quando falamos também do atendimento de idoso, o espaço físico se torna muito importante. Então, a escolha do consultório odontológico, se há a intenção de atender bastante paciente idoso, a gente precisa ter atenção. Se for em prédio, o prédio precisa ter acessibilidade por meio de elevadores. Se for em salas comerciais, em residências, né, não em prédios, em estabelecimentos comerciais, precisa ter algum local próximo da porta de entrada para estacionamento. Então, que tenha uma vaga destinada a idoso ou uma vaga de estacionamento ali próximo à entrada. Nesses locais, precisa ter uma rampa para locomoção, porque muitos idosos, eles fazem uso de andador, de muletas, de cadeiras de roda. Então, precisa ter essa acessibilidade. Ao mesmo tanto que a porta precisa ser grande para permitir a passagem do idoso com o andador ou a cadeira de roda. Uma boa iluminação, porque às vezes eles têm algum comprometimento da visão, então uma iluminação adequada, tapetes e pisos antiderrapantes, porque há um risco de quedas, móveis não muito baixos. Por quê? Se a poltrona é aquela poltrona muito baixa que você senta e afunda, na hora de levantar causa uma certa dificuldade para esse paciente. Então, não pode ser muito baixo, precisa ser na altura ali, que facilite o idoso levantar. E materiais de leitura, então tem que tomar esse cuidado, porque às vezes tem algum material ali na sala de espera, mas a letra é muito pequena. Então, há um comprometimento da visão, geralmente nesses pacientes, e aí nós temos materiais de leitura que, se possível, tenham letra. Treinamento da equipe é uma parte essencial. Então, a própria secretária ou auxiliar que vai receber primeiramente esse paciente no consultório, ela precisa ter um treinamento para verificar, para conseguir visualizar se esse paciente ele tem a presença ou não de deficiências auditivas. Porque ela pode estar falando super alto, com um tom super alto com esse paciente, e ele não tem nenhuma perda auditiva, ele vai achar que ela está gritando. E ela pode falar super baixo, no qual o paciente não vai entender, porque ele faz o uso do aparelho. Então, é sempre necessária essa comunicação clara, que ela fique atenta aos sinais, desde que o paciente entre ali pela porta, porque é inevitável que o primeiro contato vai ser com a equipe, então é necessário que essa equipe esteja treinada e preparada. E sempre sugerir para o paciente ir ao banheiro antes do atendimento. O atendimento para pacientes idosos, ele é num período mais largo, então ele precisa ser no período mais longo, certo? Porque esse paciente, ele tem uma demanda maior e geralmente procedimentos mais curtos, apesar do período longo. Então, procedimentos que não demandem muito tempo de cadeira, porque ele já vai demorar bastante tempo. Então, que o procedimento não seja muito demorado. Quando nós temos, então, idosos que têm uma grande dificuldade de locomoção, que possui uma doença incapacitante, que esse idoso não consegue se locomover, não consegue ter essa autonomia, essa independência de locomoção, nós podemos sugerir o atendimento domiciliar. O atendimento domiciliar, geralmente, o profissional ele é capacitado,
de uma forma que ele tenha os seus equipamentos todos móveis, né? Rádio raio-x móvel, o motor, tudo móvel para que ele faça o atendimento. E também pode se utilizar, quando nós falamos sobre redes públicas, universidades, do odontomóvel para esse atendimento, tá certo? Então aqui na imagem, como vocês podem ver, é um atendimento domiciliar, então tá ali na sala, né, da casa dessa senhora, e aqui nós temos o odontomóvel. É mais utilizado o atendimento domiciliar, porque geralmente até para subir no odontomóvel, às vezes esse idoso tem uma certa dificuldade, tá certo? Mas o atendimento domiciliar, ele pode ser feito por clínico geral e geralmente esse dentista ele já tem todos os equipamentos ali numa maleta multifuncional, né? Numa mala bem grande com tudo que ele precisa. Então ele faz a anamnese e ele já leva tudo que ele precisa. Como eu mostrei para vocês, no SB Brasil 2023, nós tivemos aí, olha o percentual de pacientes de 65 anos e 74 anos que consideram a necessidade de prótese dentária no Brasil. Então, olha a região norte, que é a região assim mais crítica, né? 60% dos entrevistados, quase 61%, dizem que necessitam de prótese dentária. No levantamento de 2010 foram 3.215 idosos, tá? No SB Brasil 2023 foram, se eu não me engano, foram quase o mesmo tanto, 10 mil e pouco. E aí, 3 mil e pouco. E aí você vê, 60% necessita de prótese dentária. Então é muito crítico essa perda dos elementos dentários mesmo. Foi isso a nossa aula, nossa primeira aula. As referências bibliográficas foram esses 2 livros mais o programa SB Brasil 2023, que é um levantamento do governo sobre as necessidades aí de políticas públicas para a área de odontologia. Da aula com esse dizer aqui, que eu acho que é super importante para quem está pensando em seguir essa área. Um paciente, ele não é só um paciente, ele é o amor de alguém, o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém, a avó, avô de alguém, o melhor amigo de alguém, o amor da vida de alguém. A nossa missão é cuidar e fazer tudo pelo amor da vida de alguém. Então guardem isso com vocês. Um dia seremos nós que estaremos, se tudo der certo. Então eu espero que a aula tenha sido produtiva e nos vemos na próxima semana.